Eu vou apresentar agora para vocês alguns simuladores de genética de populações que podem ser muito úteis para que a gente possa perceber os efeitos daqueles fenômenos, mutação, deriva, fluxo gênico, seleção natural, sistema de acasalamento nas populações. Então, eu selecionei aqui 3 desses simuladores, existem mais, mas 2 são online. E você tem que baixar e instalar no seu computador. Então eu coloquei os links aqui para esses simuladores no AVA e eu vou começar com esse primeiro, PopGen Fishball, tá? Eu já abri aqui a janela dele, então vou mostrar. Vocês clicarem lá no link, vai aparecer essa janela. Tem algumas informações sobre esse aplicativo e se você clicar aqui em Run Experiments, você vai então poder fazer algumas simulações aqui conforme você desejar. Ele utiliza como exemplo aqui para as ações aí desses fenômenos na população, uma população de carpas de uma variedade que tem um gene com 2 alelos, Rzão e Rzinho, e as carpas que são vermelhas são homozigotas Rzão e Rzão, as carpas brancas são homozigotas Rzinho e Rzinho, e as carpas que têm uma coloração branca com algumas malhas vermelhas ou alaranjadas são heterozigotas Rzão e Rzinho. Então vamos aqui para Run Experiments. Então ao clicar ali você vai abrir essa janela. E nessa janela você tem vários parâmetros que podem ser ajustados e modificados aqui. Ele tem um limite, né, de ajustes, mas para ter uma ideia já bem interessante. E tem aqui desse lado, seria um tanque, né, com uma população de carpas aqui. E por aqui tem um canal por onde poderiam entrar carpas migrantes aqui, se for esse o desenho do experimento. Então, eu tenho aqui primeiro parâmetros populacionais demográficos, como tamanho inicial da população, capacidade de carga do ambiente, ou seja, o suporte dele, até quantos indivíduos ele suportaria, a razão entre machos e fêmeas, que está aqui, sex ratio, no caso sendo 0,5, quer dizer que metade da população é composta por machos e metade de fêmeas. Tenho taxa de mortalidade, esse brood size é o tamanho da prole, e eu tenho aqui a frequência inicial do alelo Rzão na população, que é chamado de allele proportion, né? Então aqui ele está ajustado para 0,5. Então vocês podem deixar inicialmente isso como está aqui, e você vai olhar então para outros parâmetros aqui, que são os chamados parâmetros evolutivos. São eles migração, taxa de mutação, valor adaptativo relativo, né, e o acasalamento preferencial, ou seria sistemas de acasalamento. Então, parâmetros evolutivos. Essas setas que vocês veem aqui, uma apontando para cima e outra para baixo, ao lado de cada parâmetro, permite que você faça modificações nesses números, aumentando ou reduzindo os seus valores. Então vamos aqui, migração, né? Ele vai aparecer como padrão, vai estar esses valores aqui, taxa de mutação 0 e a frequência do alelo nos migrantes igual a 1. Então eu posso modificar aqui, aumentar, sei lá, botar 0,1 a taxa de migração, como fiz, tá? E vou reduzir um pouco essa frequência do alelo de 1 para 0,8, por exemplo. E aí eu vou observar o que vai acontecendo na minha população aqui ao lado, tá? E para isso eu vou para os dados, ou seja, à medida que a minha população for sendo modificada, eu vou ter dados que vão me informar isso. Eu clico nessa seta aqui embaixo e ele vai me mostrar. Então nesse quadro aqui eu tenho isso. Deixa eu resetar aqui. Então quando eu clico nesse botão aqui, eu reinicio o experimento, tá? Eu reseto tudo. Então vamos lá. Aqui em cima tem os números que vão se modificando. Aqui em cima é o número de gerações que se passaram.
Depois o tamanho da população, isso oscila, às vezes aumenta ou diminui, dependendo de como você ajustar os parâmetros ali. E aqui a frequência do alelo Rzão, frequência de Rzinho, e a frequência dos genótipos, aqui Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzão, Rzão. E aqui eu tenho um gráfico que vai mostrando a curva aqui do tamanho da população, conforme ela for variando, diminuindo ou aumentando. Esse outro gráfico abaixo vai mostrar a frequência do alelo Rzão aqui na população. E o terceiro gráfico, que tem essas barras, é um gráfico de barras, vai mostrar as frequências dos alelos. Então ele representa as frequências dos alelos aqui. Eu posso aqui embaixo aumentar a velocidade das gerações, tá? Porque às vezes demora muito. Coloquei aqui para 10 vezes. Posso diminuir até uma vez, aí vai bem lento. Posso aumentar a velocidade, vou deixar em 10. Eu não sei qual é o limite, aqui é 16, tá? Então, eu posso deixar o número de gerações, vou deixar aqui em 10 vezes. E aí vocês veem aqui essa dinâmica e os tamanho da população oscilando, frequência alélica, tá? Então dá para ver aqui que nesse caso a frequência do alelo Rzão foi aumentando na população, tá certo? Lembrando também que aqui vai estar em ação aí também a deriva genética. Quanto menor o tamanho da amostra populacional, né, o tamanho da população, maior vai ser essa variação. Veja que uma hora aumenta, diminui. Então você vai estar vendo aqui uma combinação dos efeitos da deriva genética e do fluxo gênico, tá certo? E você pode então parar isso aqui se quiser, resetar, e se você quiser, eu não quero mutação nenhuma, taxa de mutação nenhuma, então você zera aqui a taxa de migração melhor. Aí eu posso mexer na taxa de mutação. Eu tenho aqui a mutação de Rzão para Rzinho, seria a mutação direta, e Rzinho para Rzão, que é a mutação reversa. Se eu colocar aqui só uma taxa de mutação de Rzão para Rzinho, eu terei só a mutação direta, tá? Eu estarei considerando que não ocorre mutação reversível. Aí você pode clicar aqui e ele vai começar a mostrar os efeitos disso. Se só tem Rzão mutando para Rzinho, né? Você vai ver que vai chegar um ponto que você não terá mais o alelo Rzão, ele vai diminuindo a sua frequência na população, tá? Vejam que oscila um pouco porque ainda está sob a ação da deriva genética. Inicialmente o Rzão tinha uma frequência maior, frequências eram iguais, agora ele vai oscilando ali. Então, vai mostrando isso. Podemos também colocar a mutação reversa, né, se for o caso. Uma taxa de mutação reversa aqui. E botar para fazer a corrida. Podemos resetar para ver como é que fica. E aí, como se comportam as frequências alélicas aí após um número de gerações. Podemos também modificar, deixa eu zerar aqui essa taxa de mutação. Vocês podem deixar tudo rodando ao mesmo tempo, mas eu sugiro que simulem cada um desses fatores por sua vez. Aqui embaixo eu tenho os valores adaptativos, tá? Aqui Rzinho está 0, por isso que está dando uma diferença ali. E aqui os homozigotos, o homozigoto Rzão é 1, Rzinho é 1. Então, eu vou resetar isso aqui e vou clicar. Então, vocês vão ver que quando mando correr, a frequência de Rzão vai aumentar, né? Porque Rzinho, o homozigoto Rzinho, seu valor adaptativo é 0. Até que vai acontecer a fixação do alelo Rzão, e aqui a frequência dos homozigotos Rzão vai aumentando gradativamente, certo? E por último, a gente pode ter um outro parâmetro, se eu não quiser considerar o fenômeno seleção natural, eu deixo tudo como 1 aqui, valor adaptativo 1 para cada genótipo, e agora eu vou ver só os efeitos do acasalamento. Então vou colocar um acasalamento preferencial negativo aqui, tá? -1. Aí eu vou correr o experimento. Vamos ver o que acontece. Então, acasalamento preferencial negativo, ele tende a aumentar a frequência de heterozigotos, como nós vimos, tá?
Mas eu poderia também mudar isso aqui, colocar acasalamento preferencial positivo. Vou botar um valor bem alto aqui, poderia ser um valor entre 0 e 1. E aí eu corro aqui de novo, o experimento, e eu vou vendo aqui que então a frequência dos homozigotos vai aumentando e dos heterozigotos diminuindo. Então é um aplicativo bem interessante que pode ser usado como ferramenta para explorar então os efeitos destes fenômenos nas populações.